Voltar ao texto de Gálatas, eu vou usar mais particularmente os versículos 6 a 10, melhor dizendo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família, da fé. Vamos orar. Senhor Deus, nós mais uma vez oramos ao Senhor, suplicando o seu favor sobre nós, sobre a pregação, para que o texto da palavra de Deus que foi lido possa ser usado pelo Espírito Santo para o nosso bem e proveito, para nos conduzir ao desenvolvimento nessa fé que o Senhor tem operado em nós. Por favor, Senhor, abençoa a congregação que está reunida, aqueles irmãos e irmãs que não podem estar conosco, mas estão acompanhando por meio da transmissão, e também os púlpitos das igrejas de Jesus Cristo espalhadas por todos os lugares. Que o Senhor possa abençoar o pregador e a congregação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, se vocês se lembram bem dos últimos domingos, pela manhã, nós temos ouvido basicamente sobre a justificação e a vida eterna, que são termos ligados diretamente com a salvação. Quando se está falando sobre justificação, vida eterna, nós pensamos logo na salvação. E essa salvação é um fruto direto da cruz de Cristo. São dons imerecidos da graça de Deus. Nós não fazemos absolutamente nada para merecermos esse dom precioso. E até mesmo a maneira como nós nos apropriamos desse dom é pela fé, que também é um dom de Deus, não vem de nós. E quanto às boas obras, que é o assunto da pregação dessa manhã, as boas obras são frutos da fé. São frutos que seguem a fé. Porque sem fé não pode existir boas obras. Então, nesse ponto, a gente pode colocar as coisas... Tu pode diminuir um pouquinho? Ou pode virar só um pouquinho para lá. Pode deixar eu derretendo aqui mesmo. Então, a gente pode colocar as coisas na seguinte ordem. Então, eleição na eternidade. Então, salvação no tempo presente, então justificação e vida eterna como fruto direto da cruz de Cristo pela fé, e então as boas obras. Então, eleição, redenção e boas obras que seguem a fé. Então, se a gente entende essa ordem, eleição, redenção e boas obras que se seguem, então, não podemos falar de uma vida eterna aqui, como fruto da fé. Vida eterna tem que estar aqui, na redenção, como fruto direto da cruz. Porém, se vocês notaram na leitura que nós fizemos, a leitura apresenta alguma coisa diferente dessa ordem. Então, vamos voltar ao capítulo 6, observe particularmente os versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então já perceba já o foco aqui na semeadura, no que você vai colher. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção e condenação. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
Está vendo o que vocês estão lendo aqui? A vida eterna é um fruto colhido do Espírito. Aqui não está falando de vida eterna como uma coisa antes, mas como uma consequência do Espírito Santo, da fé. Colocou a vida eterna aqui, enquanto que na nossa ordem inicial é eleição, redenção, que é justificação e vida eterna, e então boas obras. Mas agora nós estamos lendo que as boas obras estão aqui, como um fruto da fé que nós provamos do Espírito Santo. Mas, embora a gente está lendo aqui no capítulo 7 sobre vida eterna como uma colheita na fé, semeada no Espírito Santo, outras passagens como Romanos 6 e 23, então voltando a Romanos, e essa não é a única passagem, nós lemos, porque o salário do pecado é a morte, então a recompensa é a morte. Também vimos aqui em Gálatas 8, quem semeia na carne colhe corrupção. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aí, ao falar da redenção, fala como um dom gratuito de Deus e não como uma coleta, né? Uma colheita da fé. Então, como cristãos, e particularmente cristãos reformados, a gente tem que ter na nossa mente isso bem claro. E como entender para que os adversários da fé não coloquem essas coisas como uma contradição e então procure nos confundir. Precisamos realmente dissipar qualquer ideia de que vida eterna é uma recompensa pelas boas obras. Vamos começar pensando sobre um exemplo que eu espero que ainda está na nossa cabeça. Nós estamos ouvindo uma série de pregações de Abraão, então eu pensei em usar o exemplo de Abraão, porque é mais fácil da gente pegar alguns pontos. Nós ouvimos muitas vezes nas pregações em Abraão, que várias vezes, desde o capítulo 12, quando Deus chama Abraão de Harã, e algumas vezes ao longo da sua caminhada, Deus promete a Abraão uma descendência numerosa e que a terra de Canaã seria dada a ele e a sua descendência. E nós ouvimos várias vezes que essas bênçãos de Abraão estavam fundamentadas na promessa de Deus e não em nada que Abraão fazia. O fato de que Deus havia prometido, ele estava conduzindo as coisas de tal maneira que essa promessa de fato se cumprisse. E até lembro sobre Deus tirando de Canaã qualquer um que pudesse atrapalhar a vida de Abraão. Então, até o capítulo 22 de Gênesis, nós vimos várias vezes a bênção de um filho, de uma descendência que ia se multiplicar. E a posse da terra eram bênçãos que Abraão receberia com base na promessa. E é justamente com base na promessa que mais para frente Deus vai mandar Moisés lá no Egito. Não vai com a lei para dizer aqui, diga ao meu povo que cumpra, que aí eu tiro eles do Egito. Não. Deus, com base na promessa que tinha feito a Abraão, foi lá e tirou o povo com mão poderosa. Independentemente do estado que o povo estava vivendo no Egito. Certo? E aí, no Sinai, em Êxodo 19, é que Deus aparece ao povo, e no capítulo 20 nós lemos sobre os 10 mandamentos dados como regras de fé, não como regras para alcançar a salvação. Então vamos a Gênesis capítulo 22, porque a gente percebe algo semelhante ao que está acontecendo aqui na comparação de Gálatas 6, 23 e Gálatas 6, do 7 a 10 e Romanos 6, 23. Então vamos lá para Gênesis 22. Esse é aquele capítulo que Abraão está oferecendo Isaac em sacrifício, e a gente sabe que pelo menos pela fé ele ofereceu mesmo, né, conforme o escritor aos Gálatas falou. Mas vamos ao versículo 15, para não termos de ler todo o capítulo. Depois de Abraão ter feito todas as etapas do sacrifício, estava a ponto a descer o cutelo sobre o menino, e aí no versículo 15 nós lemos: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras, ou certamente te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, a gente sempre estava lendo que a bênção da descendência e da terra era com base na promessa, e agora dizendo, porque você obedeceu, você vai receber isso. Então essas bênçãos é apresentada como uma resposta, como uma colheita de Abraão pela obediência. Então a gente está vendo aqui muito parecido com aquilo que a gente está lendo lá em Gálatas e Romanos. Então percebam que o fato de que Abraão não está negando o filho, então realmente ele está obedecendo, ele está confiando. Você pode listar um monte de boas obras aqui. Ele está obedecendo, ele está confiando, ele está fazendo tudo do jeito que Deus ordenou. E então Deus está dizendo, por causa disso eu vou lhe dar o filho, a descendência e também a posse da terra de Canaã a você e aos seus descendentes. Então a pergunta que nós temos que fazer é, essas bênçãos que Abraão está ouvindo aqui no capítulo 22, elas foram então garantidas a Abraão com base na promessa ou com base na obediência de Abraão? Então essa pergunta realmente é crucial, a gente tem que compreender isso. Então, é com base nas promessas que Deus vinha fazendo repetidas vezes a Abraão, ou agora com base naquilo que Abraão fez, oferecendo Isaac em sacrifício? Então tem uma diferençazinha que a gente precisa perceber, que já desde a reforma, os nossos pais da reforma já tinham percebido isso, eles não fugiram desse problema não. Eles reconheceram que tem passagens bíblicas que parecem sugerir que a vida eterna é uma recompensa da fé, são boas obras, e outras passagens apresentam a vida eterna como um dom gratuito de Deus, sem nenhuma participação dos homens. Eu estava inclusive olhando Calvino nas Institutas, no livro 3 das Institutas, o capítulo 14.21, Calvino trata exatamente desse ponto. Ele reconhece que existe essa tensão. A distinção que nós temos que fazer é entre direito e posse. São duas coisas diferentes. O direito e a posse. O direito à promessa e às bênçãos prometidas, esse direito, ele nos é garantido exclusivamente pelos méritos de Cristo. O Catecismo, na pergunta e resposta 62, mostra claramente por que as nossas boas obras não podem ser nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça. Porque a justiça que pode subsistir diante de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nessa vida são todas imperfeitas e contaminadas pelo pecado. Por que que o direito, a garantia dessas boas obras não pode ser por dessas bênçãos não pode ser pelas boas obras? Porque a garantia tem que ser uma justiça perfeita, e a gente definitivamente não consegue. Então, a gente não pode garantir esse direito por nossas próprias obras. Esse direito é exclusivamente pelos méritos de Cristo. É obra de Deus somente. É um dom de Deus. Nenhuma justiça é exigida de nós, porque se fosse ser exigida, a gente estava perdido, conforme já lemos. Então, nada do que nós pudéssemos fazer, ou do que nós possamos fazer, pode garantir esse direito. Não temos direito. Então, aí está a diferença. Nós não temos o direito à vida eterna. Direito nós não temos. As nossas boas obras não podem garantir esse direito. Mas as boas obras nos fazem possuir aquilo que nós temos por direito. Então, essa distinção realmente explicam esses textos. A vida eterna, sem nenhuma dúvida, é um dom de Deus.
Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, vida eterna é dom de Deus. E essa vida eterna como dom de Deus não está contra as recompensas das boas obras. As duas coisas, na verdade, estão se completando, porque uma está falando sobre o direito e a outra está falando sobre a posse. São duas coisas diferentes. Assim, a gente pode voltar para Abraão também e agora aplicar, ver se vai funcionar. Abraão e a sua descendência, eles já tinham por direito, Abraão já tinha por direito a garantia de que teria um filho e de que por meio desse filho teria uma grande descendência. Mas, para possuir essa promessa, Abraão teve que mostrar fé. Gênesis 15, 6, diz que ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. E também os descendentes de Abraão, para possuir aquilo que já estava garantido por meio da promessa que Deus havia feito, tinha que mostrar fé e por meio das boas obras eles se apropriarem daquilo que já estava garantido. E a gente sabe, a história mostra de maneira muito clara como isso não funcionou na vida de muitos israelitas, que tinham sobre eles a promessa e a garantia da posse da terra. Os descendentes de Abraão, que veio a se tornar a nação de Israel, tinham uma promessa, mas nem todos entraram em Canaã. Nós vimos nas pregações de Josué que aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto e somente Josué e Caleb chegou a entrar. A promessa de Deus falhou? Não, a promessa de Deus nunca falha. E a razão é que, embora o direito à terra de Canaã já era uma coisa garantida, isso não muda e não foi conquistado por nenhum esforço de Abraão ou dos descendentes de Abraão. Isso estava completamente fundamentado na promessa que Deus havia feito de que daria uma descendência e daria a posse da terra. Mas, entre o direito a isso e possuir esse direito, existe uma distinção que mostrou a reprovação de muitos descendentes de Abraão que não puderam abraçar, possuir esse direito. Se lembra que a gente já falou sobre fé como um tipo de mão que abraça? Então, se você não tem essa fé, essa mão que abraça, você não pode possuir, se apropriar daquilo que já é garantido por direito. Muitas vezes, estamos lendo como em Êxodo 32, versículo 9, Isaías 30, versículo 9, Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão também resume, mostrando que os filhos de Israel não puderam possuir aquilo que lhes havia sido prometido, porque não tiveram fé. Aí várias palavras são usadas para descrever isso. Foram desobedientes, endureceram a cerviz, foram incircuncisos de coração, foram obstinados. Muitos descendentes de Abraão tinham sobre eles a promessa, mas não possuíram. A conclusão que a gente pode tirar disso é que a promessa ela é pactual. A promessa ela não é aqui dirigida assim, essa aqui. Você tem direito, você não. Você tem direito, você não. A promessa ela é pactual, é para o povo. E essa garantia também é pactual, é uma garantia para o povo. Mas a posse não. A posse, de fato, só terá os eleitos. Aqueles que receberem o Espírito Santo, por meio do qual ele recebe a fé para abraçar aquilo que foi prometido. Então, as boas obras, como uma resposta a essas promessas e que serão... e que, por meio das quais nós nos apropriaremos daquilo que nos foi prometido, só tem lugar na vida dos crentes. Primeira coisa, não existe boas obras na vida de qualquer pessoa. Porque boas obras não são nossas próprias. Boas obras
São fruto do Espírito Santo operando em nosso coração. Primeira coisa, só quem tem boas obras são os crentes, aqueles que têm o Espírito Santo. Por causa disso, então, nós podemos de fato manter as boas obras aqui e vida eterna aqui. Então, vida eterna é fruto direto da cruz. Boas obras são frutos da fé na vida dos crentes. Porém, essa vida eterna, que é prometida e garantida aqui, que é a palavra da fé, que nem todos guardam, esta promessa e esta garantia, ela é consumada aqui. Ela é desfrutada aqui, nas boas obras. É por meio das boas obras que nós começamos a nos apropriar desta promessa e garantia de redenção e de vida eterna. Essa experiência de vida eterna começa agora, mas de fato ela só vai completar lá na frente. Mas ela só vai se completar na vida daqueles que estão semeando ela aqui agora. Por isso é que o Catecismo está mostrando que, apesar das boas obras não servirem para aqui, para a redenção, não tem lugar aqui, mas ela ainda tem um lugar aqui. Porque é por meio dela que nós provaremos aquilo que nos foi garantido aqui, na palavra da promessa. Então, o propósito, o lugar das boas obras é na vida do crente e como obra do Espírito Santo. E o propósito das boas obras é, de fato, levar os crentes a possuir aquilo que foi prometido e garantido. Então, as boas obras não têm função para garantir, porque a garantia vem da obra de Cristo Jesus na cruz, na obra perfeita, mas tem a função de nos levar a nos apropriarmos daquilo que nos foi garantido por meio da obra de Jesus Cristo da cruz. Então, o fato de que a promessa é pactual e está sobre todos, isso não garante que todos, particularmente falando, tenham esse direito. Tem essa promessa. Nem todos têm o direito à vida eterna. Mas o certo é que aqueles que têm o direito à vida eterna provarão desse direito por meio das boas obras. Boas obras que são realizadas pelo Espírito Santo. E os que têm esse direito à vida eterna pela fé em Cristo Jesus e se apropriam dessa vida eterna pelas boas obras, ele começa essa experiência aqui agora, por mais singela que seja. É impossível, o Catecismo diz, é impossível que aqueles que foram enxertados em Cristo pela verdadeira fé, impossível que elas não produzam boas obras. Então, qual a chance de esse ensino deixar um crente, como é que diz aqui? Descuidadas e ímpias. Ou seja, qual é a possibilidade que esse ensino torne um crente, faça com que ele continue na sua vida de pecado, porque afinal de contas é Deus que está fazendo tudo? Qual a chance? Nenhuma. Porque se de fato temos o Espírito de Cristo, então esse Espírito promoverá as boas obras em nossas vidas, inevitavelmente. De vez em quando pode acontecer que a gente está passando fase tão difícil, que às vezes a gente realmente fica procurando evidências do Espírito Santo, fica procurando evidência dessas boas obras e às vezes a gente realmente não consegue ver claramente. Os cânones de Dort tratou desse problema e disse que a gente deve continuar fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Continue orando, continue lendo, continue buscando os meios de graça, continue congregando e espere que Deus conceda dias melhores. Mas o fato de que nós não nos apostatamos, não abandonamos a despeito das nossas fraquezas, já é sinal do Espírito Santo, que promete que vai sustentar até o final aqueles que são seus. Não vai permitir que a lâmpada se apague e nem a cana seja esmagada. Por isso é que estamos lendo no Catecismo que Deus recompensa as boas obras.
Então, mas agora a gente entende melhor sobre essa recompensa. Essa recompensa não é que a gente está recebendo a recompensa por causa de nossos méritos e para a salvação. Porque ela está aqui, ela foi garantida aqui e aqui a gente está desfrutando dela. As boas obras, elas também são um dom da graça de Deus, porque elas não são propriamente nossas. Se elas fossem propriamente nossas, não tinha lugar nenhum. Nem na redenção e nem na posse. Nem no direito, na garantia e nem na posse desse direito. Mas porque as boas obras são dons da graça de Deus, que recompensam as obras que Ele mesmo está operando em nós, pelo Espírito Santo, então nós temos certeza de que nenhuma das boas obras que nós realizamos no domínio do Espírito Santo ficará sem recompensa. Não fica, não fica. E isso deve ser realmente um estímulo para nós. Saber que Deus recompensa as boas obras deve realmente nos levar a buscar a graça de Deus a fim de viver uma vida enfeitada, adornada pelas boas obras. Pensem sobre os efeitos dessas boas obras em nossa vida. Quantos pecadores não são atraídos por meio das boas obras que eles estão vendo nos crentes? Jesus mesmo ensinou: brilhe as vossas boas obras diante dos homens, e assim eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por meio das boas obras, também nós nos beneficiamos, porque por meio dessas boas obras nós estamos provando dessas bênçãos de Deus de uma maneira concreta. E assim nós mesmos estamos sendo edificados, fortalecidos, aumentados em nossa confiança e em nossa esperança para o dia de Cristo. Então, busquem as boas obras. Não tenham medo, não. Porque vocês têm tudo o que precisam saber para fazer isso da maneira apropriada. Não tenham nenhum receio de procurar viver as boas obras. Pelo contrário, vivam. Orem a Deus e busquem a graça de Deus para vivê-las em abundância. Porque vocês sabem que elas promovem a glória de Deus. Vocês sabem que vocês não estão fazendo isso para ganhar a salvação. E vocês sabem que por meio dessas boas obras vocês mesmos estão se desenvolvendo e crescendo na posse das bênçãos prometidas do Senhor Jesus Cristo. Amém.